regula toda a legislação e todas as relações jurídicas que estão abaixo dele. E essa Constituição de 88, não por coincidência, mas propositadamente, é extensa no sentido de escrever muitos direitos, exatamente porque na ordem jurídica anterior esses direitos eram, entre aspas, postergados. Preocupação do Constituinte foi garantir aqui a maior quantidade de direitos possíveis, exatamente porque o processo de modificação de uma Constituição é extremamente complicado. É muito mais difícil o processo de modificação de uma Constituição, o processo de encaminhamento de uma emenda constitucional, do que o processo legislativo visando a alteração de lei. Então, a extensão desse diploma, a extensão da Constituição Federal tem um significado muito forte nesse fundamento. Vamos garantir aqui os direitos fundamentais, vamos garantir aqui a forma como o Estado brasileiro deve funcionar, porque tudo isso estando garantido aqui na Constituição Federal, as modificações que ocorrerem deverão ser consentidas de uma maneira bastante evidente, porque o processo de modificação é complicado, né? Doutores, eu gostaria de resgatar esse momento histórico. O doutor Calandra bem lembrou, o senhor também, doutor Núcio, o período que antecedeu imediatamente a Constituição, para a gente entender um pouco mais dessa, nas palavras do doutor Calandra, carta maior, o maior contrato que o brasileiro firma ao nascer. Aquele momento de 88 era o momento mais propício para a elaboração de uma Constituição desse porte, doutor Calandra? Talvez não, né? Havia ainda um clima de ebulição na política, né? Tanto que havia um centrão, né? Que era o deputado José Lourenço, que é português, né? E era deputado parlamentar. E havia de um lado o PMDB, de outro lado o outro partido. Então, sempre havia escaramuças muito grandes para elaborar a Constituinte, para chegar a uma Constituinte. E eu me lembro perfeitamente de todos os trabalhos que nós desenvolvemos na Constituinte. Houve um colega nosso, Luiz Henrique de Souza e Silva, que fez um trabalho primoroso. O Luiz Henrique catalogou todas as alterações possíveis e as tendências dos deputados dos diversos partidos, o que seria o ideal, essa coisa toda. Ele fez tudo isso, sistematizou o projeto de Constituinte, e isso nos favorecia para podermos conversar. Muitas vezes nem os próprios deputados eles tinham tantas informações como nós conseguimos coletar através do Luiz Henrique. A computação era uma coisa que estava começando, né? Rudimentar ainda naquela época, mas o Luiz Henrique, com todas as dificuldades possíveis, ele fez essa sistematização do projeto de Constituição, e especialmente da parte ligada ao Judiciário. O desembargador Odir Porto foi um dos grandes comandantes desse processo, sempre esteve presente, nos ajudando, e desembargador Francis Davis e tantos outros que lá estavam nessa época militando, mas a luta foi imensa. Nós tivemos um apoio tremendo do deputado Ulisses Guimarães, do deputado Michel Temer, e essas andanças, não é, dessa equipe toda pela Câmara e pelo Senado, ela guarda resquícios até hoje. Muitas vezes eu ando pelo Senado, pela Câmara, e políticos antigos perguntam: mas cadê o Luiz Henrique? Cadê o Zé de Mello, né? Eles não se conformam com que o Zé de Mello está aposentado, o Luiz Henrique também se aposentou muito cedo, né? Foi para a advocacia, e são figuras que guardaram no coração, como o desembargador Odir Porto, o desembargador Francis Davis, o próprio desembargador Roberto Antônio Valim Belloc, que é o atual presidente do TJ, também andou por essas paragens, lá em Brasília também, ajudando e colaborando no processo. Cada um procurou levar a sua colaboração nesse grande debate que acabou produzindo a Constituição Cidadã, que não é, vamos dizer, tudo aquilo que todo mundo queria, porque você não pode a todos atender de modo amplo.
Doutor Núncio, o senhor acredita que essa Constituição, como bem disse o doutor Calandra aí, tão lapidada por várias forças políticas, um momento de efervescência política do país, ela representa ainda hoje essa essência de uma nação? Eu até queria pegar um gancho aí no que o doutor Calandra alinhavou. Eu lembro bem que na época da Constituinte, e esse fato era muito ressaltado naquela ocasião, se dizia que não havia paridade das forças políticas que estavam, digamos, dialogando no sentido da elaboração da Constituição. Parece que não havia igualdade, os mecanismos de fiscalização da sociedade naquela ocasião não eram tão eficientes como são hoje. A própria internet hoje é um mecanismo muito eficiente de fiscalização do comportamento dos representantes na época dos constituintes, hoje dos parlamentares. Naquela ocasião, as coisas ainda se desenvolviam nesse sentido. Então, eu lembro que nós não tínhamos, de fato, uma igualdade plena de representação ali, grupos mais fortes, outros bem mais fracos, menos assistidos. Alguma tentativa até de pressionar com organismos dando notas, principalmente organismos vinculados ao movimento sindical, dando nota aos diversos constituintes em termos de avanços que teriam proporcionado ou não na ocasião lá da Constituinte em 88. Agora, eu acho que do fruto dessas negociações saiu o que poderia ser de melhor. Eu acho que foi um avanço em relação ao que havia na época. Eu torno a insistir, ela é extensa e propositadamente extensa, não é falta de técnica, não. É preocupação em garantir direitos e evitar que eles pudessem ser suplantados como eram suplantados no regime anterior. E eu acho que o processo de aperfeiçoamento da Constituição é evidente pelas diversas emendas constitucionais que desde então surgiram, não é? Esse processo de emenda é um processo de aperfeiçoamento, eu acho que de acomodação dessas forças que na época, em 88, não agiam com igualdade ou em igual proporção. Eu penso que nós temos uma boa ordem constitucional no Brasil, que ainda, evidentemente, precisa de aprimoramento, mas que é suficiente para que, de fato, nós tenhamos um Estado democrático, um Estado de Direito democrático e que funciona segundo as regras. Há necessidade de aperfeiçoamentos como há em qualquer parte do mundo. Doutores, eu vou pedir licença para os senhores. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça Especial, debatendo a Constituição Federal de 1988, alcunhada de Constituição Cidadã. Doutor Núncio e doutor Calandra, eu peço licença para os senhores, que tem um especialista da Universidade Mackenzie, professor Luiz Rodolfo, ministra aulas de Direito Constitucional, que vai fazer uma observação interessante e eu gostaria de debater com os senhores logo depois. A Constituinte, ela foi convocada por meio da Emenda Constitucional número 26 de 1985, que concomitantemente também concedeu a anistia, a tão polêmica e propalada anistia, que inclusive voltou a ser tema de inúmeros debates na sociedade civil. Para alguns juristas, o fato da Constituinte ter sido convocada por meio de uma emenda à Constituição anterior não teria desencadeado o processo de ruptura com a ordem jurídica anterior, tão necessária, inclusive, à própria legitimação dos trabalhos de uma Constituinte encarregada de produzir uma nova Constituição. Particularmente, eu entendo que essa emenda constitucional número 26, ela representou em si uma ruptura,